Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre as revoluções inglesas. Então, quais foram os antecedentes históricos? Vocês lembram que eu falei para vocês nas aulas sobre reformas religiosas? Eu citei um nome que vai ser muito importante para essas revoluções inglesas, que é o Henrique VIII, que foi aquela questão toda da criação da igreja anglicana. O importante é ressaltar que ele pertencia à dinastia Tudor. Após essa revolta religiosa, houve uma grande mudança na Inglaterra. Teve uma grande ascensão da burguesia. Primeiramente, por causa da questão das terras, que as pessoas, os burgueses da Inglaterra queriam aquelas terras para extrair carvão. E por causa da agricultura, que eles usaram as terras para produzir. E também por causa dos piratas ingleses. Esses piratas ingleses foi parte da marinha que roubava cargas de navios de países católicos. E essas cargas fez que desse uma grande guinada no mercado interno da Inglaterra. Nisso tinha a Câmara, e nessa Câmara tinha as partes dos comuns, que eram os puritanos, os burgueses, e tinha a Câmara dos Lords, que era a nobreza, que foram chamados de cavaleiros, que eram aqueles que apoiavam o rei. A dinastia Stuart, que foi a que sucedeu depois da dinastia Tudor, eles perceberam que era preciso frear o poder da burguesia na política para manter a estrutura monarquista. Por que isso? Como eu já falei, a burguesia estava cada vez crescendo mais na Inglaterra, e esse crescimento econômico ajudou muito também no crescimento político. O rei Jaime I, que era da dinastia Stuart, não se atentem muito aos nomes, que não é tão importante assim, é mais importante vocês entenderem. Ele fez algumas decisões que complicou muito a situação na época. Primeiro, ele aumentou os impostos e formou monopólios estatais. E nisso a burguesia não gostou, né? Porque eles tiveram que pagar mais impostos e algumas coisas só poderiam ser feitas pelo Estado e não pelos burgueses. E teve uma perseguição religiosa aos puritanos calvinistas. E essa ideologia calvinista era a que apoiava os interesses dos burgueses, que tem toda uma questão da busca pelo bem-estar econômico. E nisso, como houve uma questão no parlamento que os comuns não foram a favor deles, os comuns burgueses não foram a favor dele, ele decidiu fechar o parlamento. Nisso ele morreu e entrou o Carlos I, que ele tentou novamente aumentar os impostos e não deu certo. Ele fechou o parlamento novamente. Ele tentou aumentar esses impostos por causa do conflito com a Escócia. E os burgueses negaram ajuda. Não quiseram que os dinheiros desses impostos que ele queria cobrar mais fosse usado para bancar essa guerra. Como eu já falei, o parlamento foi fechado, mas dessa vez os cabeças redondas, que eram chamados o exército dos comuns, liderado por Oliver, o sobrenome eu não sei pronunciar, então vai estar escrito aqui para vocês. E esses cabeças redondas, eles eram chamados assim por causa do corte de cabelo e até porque eles não usavam as perucas que os nobres usavam. Aconteceu a Revolução Puritana e a Guerra Civil. Puritana porque eram o nome dados aos burgueses calvinistas. E nessa questão toda, quem que eram os lados dessa guerra civil? A Câmara dos Lords, os cabeças redondas, e a Câmara dos Comuns, que eram os cavaleiros. E com o apoio popular, a burguesia ganha a guerra. Carlos I foi retirado do poder e decapitado, e os cabeças redondas sobem ao poder em 1649. Foi criado, então, chamado República de Oliver Cromwell. Por que república entre aspas? Porque ele
teve várias questões no governo dele que acabou sendo bem contraditória. No começo ele foi chamado de Lorde Protetor da República. E depois ele se volta contra o parlamento, instala uma ditadura e cria os atos de navegação, que é o monopólio inglês no mundo sobre a navegação. Isso foi bem importante para a Inglaterra, porque isso fez com que a Inglaterra gerasse muito dinheiro em cima dessas navegações, e isso culminou um avanço econômico muito grande no país, e avanço esse que teve a influência nas revoluções industriais. Por que a Inglaterra teve essa revolução industrial? Foi primeiro porque, né, já só ela que navegava, só ela que podia navegar. Então isso foi muito importante. Oliver morre e seu filho assume, mas ele não mantém o poder. Ele não teve essa influência. Então, o parlamento resolve voltar com a monarquia. Aí ocorre a restauração da dinastia Tudor. Só que tinha uma questão, voltou a dinastia, voltou a monarquia, mas o Carlos II, ele era católico. Ele não era protestante, que era uma religião que estava tendo muito adeptos, e ele também não era anglicano, que era a religião que foi proclamada como da Inglaterra. Nisso, ele fez o Tratado de Dover, que foi a aliança com o Luís XIV, que era um rei absolutista da França, católico. Isso já estremeceu um pouco a relação dele com a Câmara. Bom, depois dele, ele faleceu e entrou Jaime II. Ele teve 2 filhas, mulheres protestantes, com a sua primeira mulher, que era protestante também. E depois ele não conseguiu ter filho com essa mulher, ele se casou com outra, que era católica. Nisso, uma das filhas dele casou com o Guilherme de Orange. Então, como o parlamento já não estava muito legal com essa questão na Inglaterra, eles se aliaram a Guilherme de Orange, que também era protestante. Ocorreu a Revolução Gloriosa, que foi os parlamentares burgueses, com o apoio da Holanda, que Guilherme de Orange era da Holanda, contra o rei. E ele acabou perdendo. Então foi a derrubada da segunda dinastia Stuart. Que então o Guilherme de Orange foi o líder, mas ele instaurou o Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos. Nessa declaração está que a Inglaterra iria ser uma monarquia parlamentar constitucional, que iria seguir uma constituição, ia ter um parlamento que ia tomar as decisões, e ela atua até hoje. Até hoje na Inglaterra é usado esse tipo de governo.